Porque pensa que assim, tem tanta gente falando que você pode criar a sua realidade, você cria a sua realidade. Mas é importante lembrar que o que está acontecendo agora na sua vida e nos próximos dias não depende apenas do que você pensa daqui para frente. Depende de tudo que você já pensou. Qual é a diferença técnica entre a realidade atual, vamos chamar essa realidade aqui, de uma realidade, de um sonho que nós temos à noite, assim? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista. Comemoramos 16 anos nesse mês de março de 2026 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui, compartilhando suas inspirações, estudos, conexões, outras, inspirando vocês que acompanham aqui a TV Consciência Próxima. Já adianto que aqui na descrição desse vídeo você tem a oportunidade de se inscrever no Clube Consciência gratuitamente no WhatsApp para receber os avisos, novidades, presentes e outras tantas coisas que a gente está preparando para você que nos acompanha aqui a TV Consciência Próxima. Ele está de volta. Ele já veio 1, 2, 3, 4. Eu perdi a conta quantas vezes que ele veio. Já veio solo, já veio acompanhado. É o Mário Jorge. Bem-vindo, Mário Jorge. Obrigado, Samuel. É sempre muito bom estar aqui com você. Assim, do jeito que você falou, eu pensei que você ia dizer, eu já não aguento mais esse cara aqui. Já veio tantas vezes, o que está fazendo aqui de novo? Ah, que ótimo, né? Porque você já veio acompanhado da Débora Sachs, já veio do Carlos Mendes, né? Do Afinal que somos nós, isso. E muitas participações solo a gente fez para falar da My Big Tour. E hoje a gente já quer abrir para vocês que estão acompanhando aqui a gente, porque o Mário Jorge vai estar com uma parceria. Parece que o Mário Jorge gosta de parceria, hein? Porque agora a parceria é com a May Andrade e vai ser um evento presencial em São Paulo. Que evento que é esse, né? É o Despertar. É a terceira edição do evento Despertar, Expansão da Consciência. Nós já fizemos uma em São Paulo, logo depois que o Tom esteve aqui. Depois tivemos uma em Brasília e agora estamos fazendo uma terceira versão. À medida que a gente expande a nossa, a gente vai repassando. Porque eles tiveram, inclusive, ambos, né? O Mário Jorge, a May, esteve lá com o Tom, em uma imersão lá, né? Eu e a May fomos parte do time que ajudou a montar o evento. Era um simpósio, tinham vários cientistas e outros pensadores, e o tema também era, claro que sempre tem a física junto, mas também era a consciência como fundamental e por trás de tudo. E trouxemos várias pessoas de linhas de pensamento diferentes, e foi muito bacana. Eu e a May fomos parte do grupo de 5 pessoas que organizou o evento, em Huntsville, no Alabama. Foi bem legal. Nossa, deu muito trabalho, mas na hora lá foi gostoso ver aquilo frutificar. Foi bem bacana. Por falar em frutificar, né, a gente vai falar também sobre essa temática, mas, Mário Jorge, qual é a diferença técnica entre a realidade atual, vamos chamar essa realidade aqui, de uma realidade, de um sonho que nós temos à noite, assim? Ok, é uma boa pergunta, né? Até porque a diferença não é tão grande quanto se poderia imaginar, né? Na verdade, um sonho, você pode estar tendo um sonho conjunto com outra pessoa, pode estar sendo suportado pela fonte também, né? Como organização, como é o caso desta realidade, mas na maioria das vezes é você mesmo, como consciência, que está criando tudo. Você está criando os outros personagens, os diálogos, você fala e você mesmo responde e nem percebe isso, né? Então, mas é uma instância de realidade virtual, porque é informação na sua mente, na mente da sua consciência, sendo criada lá por você. E pode estar sendo colaborativo também. E pode estar sendo uma experiência fora do corpo, que você está tendo e pensa que sonhou, também pode ser, são várias opções. Mas, assim, tecnicamente não existe diferença. Tudo é virtual. E o que quer dizer virtual? Informação na consciência, informação na mente. É com o que a mente trabalha e é com isso que ela constrói. Então, tecnicamente, não tem muita diferença. Claro que aqui é mais rígido, né? É mais reguladinho, mais organizado, né? Você não abre a porta, aparece alguém aí que não estava no programa, mas tecnicamente é a mesma coisa. E quando a pessoa tem sonhos, mas parece que esses sonhos
eles não têm potência, não se manifestam por aqui, e com o passar do tempo, essa pessoa acaba desanimando, fala, eu perdi o senso de sentido, perdi o senso de conexão, e tem muitas pessoas que estão relatando isso, né? Um certo vazio, uma certa desconexão, parece que o que antes ela sonhava possível de manifestar, de realizar, já não ressoa ou já não se apresenta como sendo uma energia forte e sente o vazio. Parece que a vida perde o sentido. Parece que é um sonho vazio, esse sonho, essa realidade aqui. Aí você já está, vamos dizer, esse sonho especificamente está mais ligado ao desejo, à vontade, aquilo que você quer realizar, não propriamente o sonho que você sonha à noite, né, que a gente comentou antes. É importante porque a palavra é a mesma. Agora, quando você tem esse tipo de sonho ou de vontade de realizar alguma coisa e manifestar nesta realidade, que eu costumo chamar de renderizar, porque são pixels, né? Claro que você tem poder para renderizar as coisas, e claro que nem tudo que você imagina acontece, né? Então, assim, as pessoas ficam bastante frustradas com isso, e porque pensa que assim, tem tanta gente falando que você pode criar a sua realidade, você cria a sua realidade, mas é importante lembrar que o que está acontecendo agora na sua vida e nos próximos dias não depende apenas do que você pensa daqui para frente. Depende de tudo que você já pensou, tudo que você já teve vontade, tudo que você já falou sem perceber que a palavra tem poder, tudo que você já pensou repetidamente, todos os medos que você já teve, todos os traumas, todos os dogmas. Isso tudo está criando a sua realidade agora e todas as consequências das escolhas que você fez estão criando a sua realidade agora. E as escolhas dos outros também estão criando a sua realidade, porque você não está sozinho, né? Diferente do sonho, esta é uma realidade conjunta. Então, o que você deseja influencia e acontecem coisas, as suas escolhas impactam também. Então, não é uma realidade tão simples assim, mas claro que você pode fazer acontecer coisas. Só que não é necessariamente. Existe também o que eu chamo da identificação. Você tem a identificação com o personagem, com o ego, quer determinadas coisas no personagem, no ego, e aquilo que você realmente não quer aquilo, ela estava querendo outra coisa, e aquilo tem força. Então, às vezes, não, entendeu? Então, assim, o autoconhecimento, a busca de si mesmo e se descobrir as vontades reais que você tem lá dentro, vai te ajudar a ter mais força na sua criação. Agora, enquanto você pensa que é só o personagem ainda fica frustrado, o ego fica frustrado porque não acontece isso, né? Mas aí você ainda fica mais identificado, vira vítima. Então, assim, é preciso aprofundar um pouco mais, não é apenas, né? Assim, você é uma pessoa totalmente superficial, totalmente egóica, e aí vai querer fazer coisa acontecer? Você vai conseguir fazer acontecer na medida do ego. Você sai lá, trabalha, suborna, e tem uma série de atividades que você faz coisas acontecerem, que nem necessariamente são as melhores coisas para você. Você estava comentando dessa interatividade complexa em que a pessoa tem um desejo, as pessoas têm desejos. Como é que fica isso, por exemplo, você tem um evento lá em Alabama, Nashville, e você torce para a energia, para que ele funcione, para que ele se concretize. Aí aparecem outras pessoas que tinham relações também próximas com aquelas pessoas do grupo e fica do contra, desejando que aquele evento não ocorra. Como é que a pessoa pode lidar com essas forças contrárias e poder manifestar, né, aquele intento de conexão diante de tanta energia do contra? Veja, eu não consigo. Eu sei que tem pessoas que torcem contra, mas eu não consigo saber qual é o grau de força delas, que união elas têm entre elas para fazer né? Eu sei o seguinte, que várias pessoas intencionando uma determinada coisa, elas têm mais força do que uma pessoa. Tá? Então, assim, se elas se unirem um objetivo sério e fizerem força e pé firme, uma maioria pode prejudicar uma minoria, ou né? Mas, assim, em geral, não existe essa sincronia, né? As pessoas estão lá pensando as coisas aleatoriamente e, às vezes, não com frequência. Então, assim, se você se preocupar com isso, né, você vai ficar com medo e o seu medo vai derrubar tudo e você ainda vai achar que foi o outro. Então, relaxa, né? Aproveita, faz o que você acha que tem que fazer, vai em frente, bola para frente. E que a sua egrégora com as pessoas que estão junto com você, que nem eu estava com a May naquele evento lá, e tinha mais 3 pessoas, todas, né? E o Tom, né? Tinha uma pequena garantia maior. Mas o Tom tem sempre essa mentalidade. Quando eu trouxe ele para o Brasil, eu estava muito preocupado com isso, porque lá atrás ainda compreendia menos as coisas, estava tentando trazê-lo para cá.
E eu não sabia se aquilo ia dar certo ou não. E eu estava mais preocupado, não comigo, mas com ele, pô, fazer ele viajar de lá até aqui, ter meia dúzia de gato pingado no evento. Então eu cheguei, o que eu fiz? Falei, porque eu sou assim, eu falo, né? Eu falei, Tom, eu só estou preocupado com uma coisa, cara, e se porventura esse negócio não dá bem, porque eu não fazia eventos, né? Eu era engenheiro. Aí eu expliquei para ele, né? Eu falei, olha, ele falou assim, não se preocupe com isso, Mário, vai ser o que tiver que ser. Se tiver meia dúzia lá, a gente conversa com meia dúzia. Então, não se preocupe com isso. Aí eu fiquei relaxado e fui para as cabeças, fui cuidar do que eu precisava fazer. E no final foi sala lotada, né? Então, assim, cara, o que vai acontecer? O pior que pode acontecer. Tem meia dúzia só. Tudo bem, a gente faz para meia dúzia. Jesus Cristo não falou que se salvasse um na montanha, estava bom? Quer dizer, nem ele tinha certeza, né? Vamos dizer assim. Mas claro que não estou me comparando, pelo amor de Deus, mas se ele tinha esse cuidado e esse relaxamento, por que não eu? Né? Porque a gente tem uma tendência mesmo a ficar muito tenso, preocupado, ansiedade e outras tantas coisas envolvido algo que a gente quer manifestar. Né? Mas isso trabalha contra, entendeu? A ansiedade vem do ego e do medo. E o ego e o medo trabalham contra a força da sua intenção, desfocando você do que você quer para aquilo que você não quer. E acaba sendo mais forte, porque você fica constantemente com medo, com medo, com medo. É mais do que você mentaliza que vai dar certo. Como é que você vai mentalizar as duas coisas? E você se joga, é que nem a doença, né? Minha esposa tinha um problema desse, é falecida. Ela tinha muito medo de um câncer, porque uma tia que era muito parecida com ela morreu de câncer. Todo mundo falava que elas eram muito parecidas. E ela todo ano fazia check-up. Né? E eu não percebi que a coisa era tão profunda, na época não entendia disso, mas aquilo acabou criando o que para ela? Um câncer igual ao da tia. Pronto, entendeu? O medo, ele tem um poder de foco muito grande, ele atrapalha você. Então, assim, deixa aí, deixa a tensão, deixa a ansiedade, que tudo isso fica no caminho. Se você mesmo põe as pedras no caminho e depois fica chateado que não dá certo. A gente abordou aqui várias vezes em suas participações sobre esse trabalho do Tom. A gente está falando do Tom Campbell, né, que é My Big Toy, e fala-se sobre esses estudos, né, de física digital. Nessa perspectiva, e nessa visão, e nessa ótica, o que é o ego? E ele se relaciona com um amontoado de crenças limitantes que, assim, tipo, vamos dizer, como a esposa, com crenças que podem ter somado junto a esse processo? O ego, ele é uma construção ao longo do tempo, porque você chega, vamos dizer, sem memória de outras coisas, você já carrega uma qualidade de ser, ou falta de qualidade de ser, mas aí, durante a sua experiência, você vai acumulando coisas que você vai recebendo, né? E crenças que você, na época, quando você é pequeno, você aceita o que os pais dizem, os professores, irmãos mais velhos, vizinhos, você vai aceitando. Mas, assim, em geral, a crença ela é criada por conta de algum medo. Você ignora alguma coisa, tem medo daquele desenrolar na direção daquilo que você ignora, e você cria uma crença, né? Que o pé de coelho vai te salvar, sei lá. Né? Qualquer coisa. E aí essa crença você põe ali. Aí aparece, tem outro medo, outra crença. E aí outra crença para outro medo. E começa a juntar. E você, às vezes, junta as explicações macarrônicas que você já tem, e aquele conjunto de crenças que esconde o medo embaixo do tapete, aquela quantidade de medos embaixo do tapete, vai construindo o ego. E todos os traumas, todas essas crenças. E veja, claro que o conhecimento também entra, mas o conhecimento, porque você sabe, ele não te prejudica. Agora, as crenças todas lá, e é isso que constrói o ego. Então, é baseado em medo e depois em crenças para aplacar o medo. E o conjunto disso é que constrói, né? Você, por exemplo, se agarra no personagem, acha que é o corpo, né? Acha que é o cérebro, e aí tem medo do desconhecido maior da morte, né? Em geral. Se apega numa religião que é uma crença ou outra, e não numa espiritualidade, num conhecimento verdadeiro, e aí está feito, e você está agarrado com isso. Enquanto você não supera isso, que aliás, esse despertar também pode ser descrito como você compreender todo esse mecanismo e se livrar de boa parte disso, e perceber que a realidade vai além, e que você vai além do que você pensa que é. Ele falou do cérebro, sabe o que eu lembrei? Fala. De um desenho
o Pink e o Cérebro, onde cada episódio vamos dominar o mundo. Tem um planinho. Tinha um plano, né? Aquele ego enorme. É dominar o mundo, né? Que, aliás, é uma coisa bem atual, né? Estamos vivendo aí um momento bastante delicado, porque está cheio de gente, cheia de ego, tomando todo tipo de decisão estúpida em posições de poder, e simplesmente pelo poder, porque o poder nada mais é que o pináculo do ego. O ego, ele quer, com o poder maior, ele se garantir de algum jeito. Só que, com poder ou sem poder, todo mundo vai morrer, todo personagem vai morrer. E se você não tem consciência disso, esse medo só vai piorando. E não tem poder que vai resolver isso. O que vai resolver isso é autoconhecimento, é descobrir o que você realmente é despertar. Né? Mas assim caminha a humanidade, né? A passos de tartaruga e sem vontade, como diria quem? Lulu Santos? Sábio, filósofo. Não é? Eu fiquei pensando agora em outra conexão, né? Primeiro tem esse, todo mundo vai descascar, ou sair, deixar aí o avatar, o personagem, ou morrer, e existe perigo em se aniquilar, essa ideia de aniquilar o ego? O medo maior é porque, quando as pessoas falam dessa forma, em geral o pessoal ligado à Índia e ao Advaita, né, ou similares, que estão falando de acabar com o ego, dissolver o ego, e aí você pensa que você vai desaparecer. Né? Para a maioria das pessoas que ainda não tem ideia de como essa coisa toda se constrói, quando você fala, o ego sou eu, né? Ego é sinônimo de eu também. Então, o que eu sou vai sumir, então você é uma gota e vai voltar para o oceano. Aí terminou, né? Para o cara que está com medo, agora que está bem mesmo, né? Vou embora, sumir, não vou nem morrer, ainda vou desaparecer antes. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, a fonte não nos criou como consciências individuadas, a partir dela, né, para depois nos fazer desaparecer. Ela não tem essa intenção, isso não beneficia ninguém. O que beneficia é desaparecer a sua ignorância na identificação com o personagem que você não é. Então, o que vai ser dissolvido é a sua ignorância de pensar que é uma coisa que não é. E você vai se iluminar, né? Você vai se expandir, vai se abrir para perceber o que você realmente é, e esse não morre nunca, não acaba. Eterno. O que seria, então, esse tal do duplo quântico? Opa, duplo quântico. Eu andei estudando isso um pouco, porque muita gente me fazer pergunta, comentar do cientista, como é que é o nome? É um francês, né? Não veio o nome agora. E assim, eu comecei a ler, fui procurar saber, porque aparentemente tinha coisas parecidas com o Tom, não sei o que ele fala. Ele fala algumas coisas sábias e fala algumas coisas, como todo mundo tem alguma parte da verdade e comenta algo positivo. Mas ele também sofre de uma má interpretação, porque ele andou visitando essa realidade maior, interpretou do jeito dele, não foi uma coisa sistemática, até descobrir e aprender. Ele viu algumas coisas e interpretou de outra forma. Então, aquilo que eu interpreto, né, como sendo o que eu realmente sou, a consciência, a essência, a centelha, a alma, o espírito, chame como quiser, né? E aqui eu estou dizendo que, para mim, é tudo sinônimo, porque essência só tem uma, que é um pedaço da fonte, que só tem uma. Não precisamos brigar por causa disso, é uma só. A mesma que você acha é a minha, só que você pode achar que ela é diferente. Mas quando ele descobriu essa essência e percebeu que ele podia, estando com essa essência, se comunicar de algum jeito e obter uma espécie de ajuda para fazer coisas acontecer, porque é a essência que faz as coisas acontecerem, ele interpretou que aquilo chamou de duplo quântico. Então disse que era a descrição que ele dá é que você tem um escravo lá esperando por você e está fazendo as coisas. Você tem pensamentos ruins, ele sai e faz. Então, se você não aprende a dominar essas coisas, entrar em contato e pedir para acontecer o que você realmente quer, ele vai fazer qualquer outra coisa. Então, e ele disse que aquilo está lá disponível esperando você. Está disponível esperando você, mas não é um duplo seu, não é um serviçal seu. Você não entendeu o que é você. Aquilo é que é você, e você está achando que é o ego, entendeu? Então, e aí ele chamou de duplo, mas para mim continua sendo a centelha, a essência, e não é exatamente como ele fala. Então tem muita coisa que ele fala correta, e tem coisas que, na minha opinião, ele interpretou mal o pouco que viu daquilo. Viu algo, tem algum fundamento, mas não é daquele jeito que ele descreve. Tá, é possível ter influenciado nessa perspectiva, né? Claro. Pegando um pouco dessa visão dele,
é possível influenciar o futuro intencionalmente antes de dormir através da comunicação com o que ele chama de o duplo? Sim, por quê? Supostamente, o que você está fazendo é entrando num estado lá inicial, você está se aproximando daquele estado mais meditativo, mais profundo seu. Você está baixando o nível das suas ondas, né? Em geral, é lá pelo θ em torno de 4 Hz, que é a mesma coisa que o Tom prescreve, vamos dizer, como binaural, para você usar para te ajudar também, né, para induzir você a um estado meditativo acordado, desperto. Então, quando você está lá profundamente, tem muitos que sugerem essa técnica, inclusive é uma técnica para sonhar coisas, sonhar com soluções, né? Você, quando está lá dormindo, você vai relaxando e pensa que quer ter essa experiência no sonho. Então, tá certo, é uma hora correta. Mas quem que você está se comunicando? Finalmente com você mesmo, né? Porque o dia inteiro você passou pensando que era outra coisa. E fazendo, sabe, qualquer coisa e atrapalhando a sua vida. E aí você finalmente fala com você e de vez em quando dá certo, né? Porque às vezes dá certo. O que você atrapalha de dia não atrasa tanto e à noite você consegue. Então, sim, deseje, intencione, mas não esqueça de, no resto do dia, não trabalhar contra, né? Porque é você, só tem você, né? A identificação em você. Sim, traz alguns exemplos desse trabalhar contra, que no dia a dia e no cotidiano pode estar acabando, suprindo todas essas potências co-criadoras aí junto ao Avatar. Bom, para começar, a simples distração daquilo que você pensa que realmente quer, né? Então você acha que quer uma coisa, quer fazê-la acontecer e você tem influência sobre as probabilidades dos eventos futuros, porque o futuro não está escrito, né? Ele está pré-calculado, todas as possibilidades estão pré-calculadas. Algumas têm mais chance de ocorrer, outras têm menos chance de ocorrer. E o que você está fazendo quando quer intencionar algo é tentar aumentar a possibilidade daquilo que você quer ocorrer, né? Do seu time ganhar, da loteria, sei lá o quê, né? Você está tentando aumentar aquelas probabilidades de curar uma doença, né? E você está trabalhando para isso. Mas você, quando se distrai disso, seja por medo, por crença, por irritação, por ego em geral, né? E você está o tempo todo atrapalhando isso. Porque você acaba pensando, por exemplo, o medo, né? Você fica com medo constantemente de alguma coisa. De noite você pensa, não, mas eu vou me curar desta doença. Eu vou me curar. Você relaxa, eu vou curar, vou curar, vou curar. Beleza. E aí, durante o dia, não, mas eu estou com tanto medo, eu estou com tanto medo. Nossa, será que eu não vou morrer disso? Meu, quando vai ser? Você entendeu? E, né, qualquer distração daquele foco, e outra coisa é assim, é a tensão também, outra coisa que atrapalha muito, né? O pessoal fala, às vezes, para intencionar profundamente e deixar, né? Porque a ansiedade trabalha contra. O exemplo é aquela coisa do leite, né? O leite para ferver. O leite está para ferver. Então você fica lá, ai meu Deus, vai ferver. Eu já fui criança e tinha que ficar de olho. Minha mãe pedia para eu olhar, meu pai, e ai de mim se não olhasse, né? E eu olhando, o leite não fervia. O minuto que eu virava a cabeça, o leite fervia, né? Então, assim, não é exatamente a mesma coisa ocorrendo, mas a metáfora é boa, né? Uhum. Porque imagina, né? O leite ferveu, aí você vai chorar o leite derramado e o Mário Jorge vai chorar. Vai chorar porque vai levar uma no couro. Dessas coisas. Eu acho que talvez aí encaixe muito bem o entendimento do que é o efeito Zenão na física, né? E como é que essa observação compulsiva aí do leite, né, de uma partícula também radioativa tem influência de desempenho? Aí é direto, né? Porque esse é um exemplo da física quântica. E que eu também uso a questão do leite fervendo como exemplo do que é, né? No leite fervendo não é isso, mas aparece como se fosse. Você tem essa experiência no seu dia e ele impacta como se fosse. Mas o efeito Zenão é sobre um elemento radioativo, né? Então, aqueles elementos de determinada configuração têm elementos que eles ficam soltando elétrons ou partículas. De tempos em tempos, você tem uma probabilidade de a cada 30 segundos soltar uma partícula, ou soltar 10 partículas, seja lá qual for. Para cada elemento é uma propriedade diferente. Mas ele, de tempos em tempos, é que nem um relógio. Você pode até, né, acabar fazendo isso como um relógio. Porém, se você vai lá e põe um medidor e você olha o resultado, né, você olha com 20 segundos, não saiu. E aí você zera o tempo. Aí você, né, começa, então, a probabilidade é que, em média,
Porque pode acontecer com 90, ou com 15, ou com 10. Mas, em média, é com 30 segundos. Pode escrever de forma bruta. E aí, então, você cada vez que olha, zera o contador. Aí, em média, em 30 segundos. E se você fica de 20 em 20 olhando, ou de 10 em 10, não acontece nunca, né? Então, o que está acontecendo? O observador está interferindo no processo. O processo tem um mecanismo, e cada vez que você interfere, ele recomeça. Então, você vai jogando isso para frente. Então, é isso que é o efeito Zenão. Trazer para o dia a dia, para a prática. A pessoa quer emagrecer e ela fica lá 1, 2, 3, 10 vezes por dia em frente à balança. Pois é. Olhar para a balança e ver o seu peso e subir nela, e ver o peso, não vai mudar nada, né? O que vai mudar nada, em vez de ficar parado lá, vai caminhar, vai subir escada, vai carregar peso, sei lá, né? E outra coisa, né? Procura uma alimentação mais saudável, né? Não é o caminho, não é esse, né? Porque isso nós estamos falando de alguma coisa do mundo físico, né? Você não vai imaginar perder peso e o peso vai sumir, né? Se você ficar deitado, sentado lá, é capaz que o peso aumente. Então, assim, para determinadas coisas, obedecem às regras da física, né? O universo está criado com um conjunto de regras e as coisas funcionam de determinada forma. Então, tem coisas que você tem que afetar no mental e tem coisas que você tem que afetar também no físico, né? Claro que a mudança do setup mental também vai te ajudar, né? Uhum. Bom, se nós estamos aqui vivendo esse avatar, que tem essa grande potencialidade e probabilidade de ter códigos e crenças mais limitantes, e ter códigos e crenças não tão limitantes assim, e ter códigos e crenças um pouco mais expansivas, ou algum outro estilo de códigos que transcende as ideias que a gente cultiva no mais comum e assim no dia a dia. E aí vem uma perspectiva que é do espiritualizado em si. Ser espiritualizado exige viver numa escassez, ou é possível uma pessoa ser rica e consciente, sabe? Consciente simultaneamente, rica e consciente simultaneamente. Não existe nada em contra, né? Não existe, tem uma lei no universo que diga que o cara não pode ser consciente ou espiritualizado, né, e rico, porque aqui existe uma necessidade dentro desse ambiente que é a sobrevivência. Então a gente tem que fazer atividades, interrelacionar com os outros e garantir a sobrevivência do avatar para continuar a experiência. Isso é uma parte do mecanismo porque te força, por exemplo, a trabalhar e interagir com os outros. Senão você podia se trancar num lugar e não depender de ninguém e não ia evoluir nunca, porque na caverna você não evolui. É na interação que estão os desafios, né? Agora, nada disso determina que você não possa, tanto que tem de tudo. Agora, é claro também que muitas vezes as pessoas chegaram nessa posição de riqueza tendo um ego bastante forte e bastante abusivo, e às vezes abusando do outro, indo além do que precisava, porque você não... Tem pessoas que têm uma quantidade de dinheiro que nem em 500 vidas, ou às vezes em 500 mil vidas, ele fosse dar fim naquilo gastando a rodo. Isso serve para quê? Para nada, não serve para mais nada, né? Só para reforçar o ego. Então, essa pessoa, obviamente, ela não tem consciência. Ela não tem, ela chegou lá e ela não tinha, e talvez não tenha adquirido no processo, talvez nunca vai adquirir nesta vida, né? Porque não é a riqueza não está atrapalhando, mas a forma como ele adquiriu e ele se agarrou àquilo, daquele jeito, vai atrapalhar. Agora, nada impede que a pessoa esteja bem de vida, tenha tudo que acha necessário para si e para os seus, e esteja perfeitamente consciente e desperta. E se a pessoa, pegando isso que está trazendo em termos de ideias, for oposto disso, ela vai falar, não, então, se o Mário Jorge me falou, e se essas leis dizem que a partir dessas interações e disso que eu evoluo, e ela acha, então, então eu sou pobre, eu tenho escassez, eu não tenho condições, porque é para um processo evolutivo e larga. Não seria o mesmo fator oposto, enquanto que um se prende no ego, o outro se prende numa situação de que é a si mesmo. Talvez um vitimismo, não tem jeito, não me deixam prosseguir, eu vim para sofrer, né? E agora, assim, curiosamente, provavelmente isso também é do ego, né? Porque assim, a humildade demasiada, que não é a verdadeira, né, que é você. A humildade é você saber o que você é, que você não é melhor que ninguém, nem diferente de ninguém. E não usar disso para abusar de ninguém. Essa é a verdadeira. Agora,
quando você, às vezes, muitas vezes, muitos desses humildes, né, desistiram, mas estão usando a humildade, não é a humildade verdadeira, mas para atrair atenção, para atrair cuidar, ai, tadinho, não sei o quê, você entendeu? Às vezes até a doença, ela vem em função disso, porque pessoas ficam doentes porque ela percebe que ela atrai suporte e atenção, coisa que de outra forma, com o espírito que ela normalmente tem, chato ou desagradável, ela não consegue. Mas quando fica doente, ela ainda recebe um cafuné, né? Então, inclusive a doença às vezes vem por causa disso. O despertar seria o mesmo que a iluminação lá do Siddhartha Gautama ou teria outras perspectivas do que seria esse despertar? O Siddhartha Gautama, às vezes assim, como Jesus Cristo, já são figuras tão históricas, tão antigas, às vezes fica difícil a gente se comparar, e assim, tem muito mito em cima da coisa, existe a realidade daquilo e existe o mito. Mas você pode pegar um cara mais próximo, pega o Eckhart Tolle, né? O Eckhart Tolle estava passando por uma vida de sofrimento e coisa e tal, problema aqui, problema ali, estava pensando em se suicidar, mas ele vinha vindo na balada dele, tinha os estudos dele, as coisas, e chegou no momento que aquela dor levou ele para uma pressão, da mesma forma que a morte da minha esposa, provavelmente em menor grau, mas ele acabou dando um salto. Agora, o que acontece? Não é um salto verdadeiro, né? Porque a evolução ela não se dá por saltos, ela dá por continuidade. Você está crescendo, aprendendo, tendo experiência das mais pequenas às maiores, todo santo dia. O que acontece é que tem uma hora que você teve tanta experiência, tanto feedback, né, tanto pequeno aprendizado aqui, ele tem uma hora que as coisas meio que se encaixam, parece que cai a ficha, aquela, né, metáfora de cair a ficha. E aí você fala, me iluminei, né, porque as coisas começam a fazer sentido e uma se amarra com a outra. Mas não é que você deu um baita salto naquela hora. Tudo aquilo que você gramou antes contribuiu para aquele momento você dar determinado salto. Mas ela vai se empilhando com cada ação e cada aprendizado ao longo do tempo, cada escolha, cada resultado, cada aprendizado. E agora, não é uma coisa que vai transformar você em... Nenhum deles saiu voando, nenhum ficou invulnerável, né? Nenhum adquiriu visão de raio-x. O que foi acontecendo com eles é que eles foram chegando em determinado ponto, vendo como as coisas funcionavam, e a partir disso se compadecendo com amor e passando a compartilhar isso com os outros, como um mapa, para ver se os outros chegavam lá. Porque ele também não consegue botar o dedo na sua costa e falar, na sua testa e falar, ficou iluminado agora. Você já viu alguém se iluminar porque alguém ajudou assim? Uma pílula mágica, uma varinha de condão? Não, não tem. Você, que nem a gente, nós estamos nos propondo, por exemplo, eu amei nesse evento, a ajudar o despertar da consciência, a evolução. Então, assim, a gente vai compartilhar experiências nossas, vai mostrar mapas, vai explicar, vai responder a dúvidas, como nós estamos fazendo aqui, perguntas pertinentes, e a pessoa, uma vez está com o mapa na mão, ela tem que sair lá fora e caminhar, né? Tem que pôr aquilo para teste, para que aquilo seja um conhecimento dela, e não a coisa que alguém falou. Se seguir o que alguém falou, resolvesse, o mundo estava resolvido, porque tem várias pessoas boas que já falaram um monte de coisa. Agora, ninguém segue, ninguém pratica, ninguém experimenta, né? Tanto é que Jesus Cristo deu a solução para todos os problemas do mundo. Amai-vos uns aos outros. E não faça para o outro aquilo que você não quer que faça com você. Com essas duas aí, nós não tínhamos mais um problema se pelo menos 90% das nossas pessoas no mundo tivessem seguindo isso. Porque estaria uma cuidando da outra, uma preocupada cuidando da outra de verdade, com amor, ajudando, sabendo que o outro não é diferente de você, não importa a diferença na forma, porque a essência é a mesma. Uhum. Qual é a função, nessa simulação da vida, qual é a função do NPCs, né? Qual é a função, o que ele desempenha, e tem risco de nós agirmos exatamente como NPCs? Não só tem risco, como a maioria de nós está agindo como se fosse, o que não quer dizer que somos, ok? Eu cheguei a ter na minha busca pessoal, né, por descobrir o que eu era, né? Primeiro quem, depois descobri que não era nem que era o quê, né? E chegou no momento que eu comecei a descascar a cebola, e descasca, que eu vi que mas não sobra nada, meu Deus. Né? O que é isso? O que sobrou aí? Né? E aí eu, como tenho esse conhecimento de alguma coisa de videogame, de tecnologia de computador, me veio essa ideia, nossa, assim, eu estou achando que eu sou um NPC, porque eu estou vazio, não tem nada aí.
Eu só estou aqui fazendo uma participação colaborativa para os outros, né? Aí, assim, continuei progredindo nisso até que um determinado momento, aliás, por coincidência, como eu te falei, estava experimentando várias coisas, como eu estava comentando com você antes da gente abrir aqui, e eu estava num retiro com o Satya Prem, no Rio Grande do Sul. E eu estava lá no meio daquelas práticas, e pá, e pá, pá, e aí uma hora aquilo baixou, aquela tranquilidade, aquela, sabe, é assim, que eu sempre fui um perguntelho, né? Eu sou um cara de 1000 perguntas. Por isso que eu também tenho bastante resposta, porque eu já fui atrás delas, né? E eu gosto de entender o mecanismo, né, a física da coisa. Física no sentido de a ciência, né? Não da materialidade. Mas, num determinado momento, eu dei conta, assim, eu senti que eu existia. Eu dei conta e falei assim, e não tenho, neste momento, mais nenhuma pergunta. Porque o resto do negócio todo lá, vamos dizer, uma boa parte do período lá, eu fiquei em paz comigo mesmo, olhando na hora que ele abriu para perguntas, e todo mundo, algumas pessoas fazendo perguntas, eu falei assim, nossa, como é bom não ter nenhuma. Estou bem, estou feliz de ouvir as perguntas que fazem, as respostas que ele dá, porque faz tudo muito sentido, mas estou bem. Então, assim, é bem interessante, é bem interessante. Não sei se respondi, mas... Respondeu. Nesse trajeto, então, pode ser que a maioria dos seres humanos, então, que não estão despertos são NPCs, e os NPCs podem despertar e tomar consciência real do seu avatar? Olha, veja, eu tenho um filme muito bom para assistir sobre isso, que é Free Guy. Assista Free Guy, que aquele filme inteiro faz muito sentido, além da ótima diversão, né? Então, ali você tem um jogo eletrônico em rede, onde muitas pessoas entram para jogar em rede, e tem os NPCs, que são personagens internos que o computador roda, né? Que é só para interagir com os jogadores reais, que estão com personagens ali dentro, que é a definição de NPC. São jogadores lá dentro que não têm vontade própria, que não estão sendo pilotados, o próprio computador pilota. Só que eles colocam ali que o cara o cara que fez o jogo colocou IA na jogada, e aqueles personagens, eles tinham uma IA embutida, e eles podiam aprender e podiam evoluir. E aí ele se torna consciente dentro do jogo, ele começa a evoluir sozinho, e aí ele continua sendo um NPC do ponto de vista do filme dos jogadores, mas aí ele já não é mais um NPC, ele está consciente, ok? Então, enquanto ele está agindo automaticamente, por exemplo, a fonte, né, que alguns chamam de Deus, ela, quando cria este videogame, ela dá oportunidade para as consciências virem interagir aqui, e ela não é que ela põe um NPC de castigo aqui. Tem alguns eventuais NPCs, porque no começo, inclusive principalmente, precisa ter interação e tudo mais, né? Então ela tem um suporte, mas aquilo é meio mecânico, não é uma coisa com individualidade, como é o nosso caso, que estamos realmente pilotando o avatar. E pode em algum momento aparecer, até para dar alguma mensagem, fazer alguma interação específica, porque a fonte tenta ajudar você, como pode, sem entregar o jogo, mas não tem nenhum motivo para a consciência. Nós somos um pedaço da fonte, todos os outros são um pedaço da fonte. A gente pode interagir com o NPC sem saber, se for útil para nós de alguma forma, a consciência coloca no nosso caminho, mas não existem NPCs escravos que percebem que são NPCs. Não tem essa percepção, né? Mesmo porque, mesmo no filme, você vê, a partir do momento em que ele adquire a consciência, né, ele deixa de ser um NPC e não faz mais o que está sendo mandado. Muito bom, Free Guy, depois assista, que é muito bom, né? Realmente esse filme. Por falar nisso, existe céu e inferno nessa simulação? Todo mundo cria o seu próprio universo, né, a sua própria realidade, inclusive o seu próprio céu ou o seu próprio inferno, dependendo do grau de desperticidade, né, de iluminação que você está, do grau de presença, né, de equilíbrio interior, de autoconhecimento. Você pode estar no campo de concentração e aquilo ainda não é o inferno para você. E você pode estar, supostamente, na pele de um milionário e estar dando um tiro na cabeça depois de um tempo, porque aquilo ficou insuportável. Então, assim, a gente cria um ambiente, em especial pela forma como a gente percebe, interpreta as coisas e pela forma como a gente atua, interage com os outros. E entre essas duas coisas, você cria um inferno para você. E você cria o céu para você também. E não é
não é assim, essa não é uma realidade nem de castigo, nem de recompensa. Você cria aquilo que é necessário para você aprender alguma coisa. Se o universo, então, é um grande videogame, quem que é o programador e quem é efetivamente o jogador? Olha, efetivamente, existe uma fonte de consciência primordial, fundamental, que cria tudo, inclusive individualiza parte dela para que possamos nós experimentar essa individualidade, porque na interação se cresce mais do que apenas se você ficasse só dentro da sua cabeça, a possibilidade de você crescer é muito menor do que interagindo, porque é lá que dá a fricção e a oportunidade, o desafio. Então, o programador é a fonte, só que não é um programador que escreve linhas de programa, ele vai experimentando com as coisas, até que aquelas coisas, determinadas coisas ocorram. Por exemplo, o nosso universo, que é um dentro do multiverso. Ele foi experimentando com regras, né? Criando regras e experimentando com elas, experimenta de um jeito, experimenta do outro, sabe? Sei lá quantas dezenas, milhares de experiências ele fez antes de acertar uma, onde aparecesse um universo, aparecessem planetas e aparecesse vida nos planetas que pudessem desenvolver avatares que pudessem ser úteis para a consciência. O único motivo da existência de universos é a possibilidade das consciências individuadas experimentar. Então, não é um jogador, não é um moleque numa garagem criando um programa, né? Isso é uma visão materialista. Tem gente que acha que isso aqui é uma simulação. Hoje em dia, muitos cientistas, muitos pensadores acham que isto é criado como se fosse uma simulação, que é informacional. Porque a física quântica mostra que as partículas são informação. Então, não tá inegável isso. Só que quem é materialista prefere acreditar que nós somos uma simulação no computador de alguém, e acha que esse computador é físico. Não consegue imaginar um ser que pode gerar tudo isso na própria cabeça, na própria mente, né? Porque cabeça não se aplica. Uhum. A física quântica, então, prova, então, fala, ou demonstra, ou tem teses e evidências de que a expectativa do observador afeta a matéria em si. Uhum. Isso, pegando nessas simulações, essas conexões, significa que nós estamos literalmente programando o cenário que nós estamos andando e afetando o jogo, tipo no do filme? É assim, literalmente aquela frase de Rumi, ou sei lá de quem, se eu não tenho certeza agora, de que a cada passo que você dá, o caminho aparece, né? É Rumi ou sei lá, ou aquele cara do tal lá, o velho. Mas é assim, então assim, isso é uma metáfora, obviamente, né? Quando você põe o pé, o suporte aparece. Quando você olha, o suporte fica visível, né? Então você olha mais longe até o horizonte, você está criando a sua realidade até o horizonte. Nós estamos cercados de 4 paredes aqui, eu só vejo até as 4 paredes. E para mim, literalmente, o resto não existe, ok? O resto é informação na mente da fonte. Até que eu renderize tudo isso novamente, quando eu abrir a porta e sair lá fora, aquilo aparece para mim. Então é exatamente assim. É por isso que o observador influencia. É por isso que deixam os físicos quânticos materialistas, do dogma materialista, loucos, porque isso não cabe na filosofia deles. Eles não querem filosofar, eles querem que você se cale e calcule, como é a famosa frase, que é Chabot que calcula aí. Eu quero o resultado, eu quero o gadget, não quero saber da filosofia atrás disso. Isso incomoda os caras, porque aí ele começa a ter que admitir, e ele já pensa que tem que admitir Deus, né? Que tem aquela, não, né? Nem Deus. Ele faz assim. Assim, tudo bem. Você quer ficar no seu mundo de crenças, fica aí. Então não acha nunca a solução, né? Ai, que ótimo nessas conexões, né? Essa junção da ciência e da espiritualidade, outros princípios da matéria e do invisível, na sua opinião, tem uma tendência de começarem a dançar juntos, cada vez mais coladinho, pertinho? O que você vê? Não, vai, porque assim, tá ficando inexorável à medida que a tecnologia avança e esfrega no nariz das pessoas. Por exemplo, você tem a famosa frase do Caibalion, que eu amei, costumo citar bastante, que em cima, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, né? Então o cara começa a cavocar, né?
Ele olha para o espaço, põe um telescópio maior, aí põe um telescópio maior, aí põe no espaço um telescópio maior. E o negócio não acaba, mas a maioria é espaço vazio. É tanto espaço vazio que ele tem que inventar uma tal de matéria escura e energia escura para preencher, porque senão não dava conta do universo existir só com a matéria visível. Então, e assim, é vazio, vazio, vazio. A matéria é uma pequena parcela da coisa, pequeníssima. Aí você vai para baixo, né, esse foi o em cima. Aí você cavoca, né? O grego imaginou um experimento mental, o átomo, que é a partícula indivisível, é a tradução de átomo, que ele falou, vou cortando o bolo ao meio, ao meio, ao meio, ao meio, uma hora vou chegar em algo, vou encontrar lá uma pedrinha redonda que não tem divisão mais, e esse é o átomo. Lógica, sim. O mundo das coisas tem lógica, então os caras tinham uma mente brilhante. Só que, no mundo real, a tecnologia permitiu que você fosse lá no átomo e olhasse dentro e descobriu próton, elétron, nêutron, e aí quebra e descobriu não sei o que, a partícula de Deus, a partícula de não sei o que, e é tudo vazio, 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 energia e vibração. No fundo, informação de possibilidades e probabilidades, que nada está lá até que você olhe. Literalmente é assim. Então, quando você olha, renderiza, é que nem eu abri a porta, o mundo lá fora renderizou para mim. É por isso que o observador influencia. Claro que influencia, se é ele que renderiza. Uhum. Né? Então, veja, nós estamos criando uma realidade conjunta, mas a minha, do meu ponto de vista, eu estou criando sozinho. O que eu vejo você, eu vejo ela, vejo as paredes, você vê atrás de mim, vê a mim, né? Vê as laterais. O seu mundo é totalmente diferente. Se somar nisso a sua interpretação e a sua atitude, aí é outro mundo. Uhum. Vamos pegar essa perspectiva disso que você está trazendo, né? Se a fonte previu todas as possibilidades ou todas as probabilidades, como é que fica a questão do livre-arbítrio dentro desse jogo? Total, porque você prevê as probabilidades, mas a escolha é sua. Então, só uma delas vai ocorrer. Não vão ocorrer todas. Né? Porque tem até uma tese aí da física materialista que tudo ocorre em algum lugar. Agora, tu imagina, cada piscada de olho para um lado errado cria um universo. Né? É assim, tem todo fundamento essa teoria, todo fundamento. Pode procurar que vai encontrar. Então, você tem a preparação dos filmes do que pode acontecer. Agora, você é o diretor do seu filme, claro, parcial, interativo, porque você tem outras pessoas no filme, outros atores que também estão escolhendo aqui dentro, mas no conjunto das nossas escolhas, a parte pessoal é sua, por exemplo, uma questão de saúde, alguma coisa. Na parte conjunta, você com a sua esposa, com seus filhos, aí a realidade ela tem componentes individuais e componentes conjuntos. Mas são as suas escolhas que determinam. Agora, muita gente tem a impressão que não tem o livre-arbítrio, primeiro porque a ciência materialista ela também é determinista. Então, ela acha que isso aqui é um reloginho, que depois do empurrão do primeiro elétron, todo o resto veio de roldão e ninguém tem escolha. É isso que pensa. Não se engane, porque é isso. Materialismo está casado com determinismo. Mas não é assim, né? Agora, o que acontece? É que tem gente que diz, mas eu queria estar na China agora, eu queria estar na Lua, eu queria estar em Marte. Tudo bem, meu querido. E as escolhas todas que nós todos fizemos até aqui? Né? Na China, você pode, a partir de agora, quero ir para a China, né? Tem dinheiro, pode juntar, pode comprar passagem, pode planejar, escolhe o voo, pode ir para a China. Agora, você não está na China agora. Então, essa realidade não permite esse... Não é impossível, mas a probabilidade é ridiculamente pequena de você se teletransportar daqui para a China com corpo e tudo. É ridiculamente pequena, ok? É isso que é a regra é estatística, que tudo é estatística, como a física quântica mostra. Então, você está pegando hoje as consequências das escolhas que você fez para trás nesta vida e talvez algumas coisas de outras vidas que te influenciaram em ser como é e escolher como escolhe. Então, eu quero mudar a minha vida, eu tenho que fazer escolhas diferentes das que me trouxeram até aqui, lidar com as que estão correndo por aí, porque elas não vão sumir, e começar a mudar o rumo. Então, eu posso escolher entre o que está disponível para mim agora e, para frente, à medida que o campo se abre, vão vindo possibilidades infinitas. Mas, no momento, elas são finitas. Existe uma quantidade grande de possibilidades que eu estou vendo. Mas, quando a pessoa está, por exemplo, em depressão, ela nem vê as possibilidades que ela tem. Né? Então, assim, ainda tem os seus filtros te atrapalhando. Então, tem um monte de coisa que está aí e você não vê, que pode fazer. As que você vê, você escolhe entre elas. Isso é livre-arbítrio, é escolher entre as possibilidades que estão aqui. E elas estão aí por um motivo. Né? E você teve a ver com isso. Uhum. E por falar em escolha, como é que fica também as escolhas do acesso à informação?
Porque eu lembro de uma frase que é da Alice no País das Maravilhas, que diz assim, ó, essa intensidade, inclusive, que a gente vive no cotidiano e no nosso dia a dia, que parece que você tem que caminhar 1, 2, 3, 4 vezes mais rápido para ficar no mesmo lugar, e para você sair desse lugar tem que fazer mais rápido ainda, uma intensidade e um estresse de busca e de procura. E aí soma-se as redes sociais e um amontoado de notícias ruins globais e vai causando uma sensação de tempo assim, energia. Assim, e a total falta, o que dá muita sensação de ausência e de vazio também, é a total falta de autoconhecimento e de propósito. Você não tem a menor ideia de quem ou o que você... E eu não estou falando de você, né? Obviamente, me perdoe, é que nós estamos numa conversa aqui quase tão íntima que eu até me esqueço que tem mais gente assistindo. Mas essa total falta de autoconhecimento do que somos e do que estamos fazendo aqui, ela é fundamental, porque ela que dá seu norte. Sem bússola, nenhum vento serve, ou todo vento serve, porque vai a qualquer lugar, ok? Então, assim, a gente não consegue avaliar e discernir, não tem equilíbrio interior, não consegue manter, não consegue dar conta nem dos próprios pensamentos, nem saber se o que você está pensando é seu mesmo, e você vai ficando totalmente perdido e entra nessa loucura e vai se estressando, vai sofrendo, e cada dia o tempo passa mais rápido, cada vez você tenta pegar mais coisa. É assim. Agora, se você tem uma noção do que você é, de quem você é, do seu propósito, e se busca um domínio da sua mente, para não deixar a mente pensar qualquer coisa e pensar do alheio e tentar focar naquilo que é seu, ou, quando não precisar, relaxar, esvaziar, e quando você vê alguma coisa que está acontecendo, você vê se tem algo. Primeira coisa, aquilo tem alguma ação que você possa fazer a respeito? Eu tenho alguma ação contra o governo do fulano de tal, no país XY, seja qual for? Nada, zero. Eu tenho alguma ação sobre o que ele resolve atacar ou deixar passar? Zero. Né? Então, se eu tenho zero impacto, minha preocupação com aquilo tem que ser zero, porque não faz a menor diferença a sua preocupação. Medita e deseja paz para o mundo. Vai ser a melhor coisa, ok? Então, assim, você já pega e vai tirar 99% das coisas, porque o seu universo é com você, seus filhos, sua esposa, sua vizinhança, seu prédio. Então, você reduz o escopo da coisa. E outra coisa é, do que está aparecendo para mim que eu posso me meter, como se compara com a minha linha para onde eu estou indo, com o meu propósito? Né? Contribui para o meu propósito? Não. Então, estou fora. Se não contribui, se contribui, aí eu vou atrás e faço alguma coisa, naquilo que eu posso fazer. E aí o negócio do tempo expande novamente. É duro, porque é fácil a gente se distrair e sair dando cabeçada, né? Mas, assim, requer manutenção dessa presença em você. Sim. Duas coisas vinham, né? Primeiro eu vou trazer essa do que veio primeiramente na resposta, que é essa criação do corpo de dor e sendo alimentado com essa negatividade, como se fosse assim, uma entidade parasita dentro. Mas você falou uma coisa, você está se deixando alimentar e participar desse corpo aí. Então, é por isso mesmo que eu fiz a pergunta. E aí o oposto é, a maioria dos grandes mestres de Jesus, Krishna, Buda vai falar que você sai desse corpo de dor e dessas conexões como o Hecator. Como? Hecator. Sim, mas e tá certo, mas assim, você, veja, ele também falou que como é que é? O que é de Roma e o que é de Deus é de Deus, sei lá. César, o que é de César. Então, o que é de Deus assim, é de Deus. Você sim, o que é do Trump, o que eu posso fazer? Nada. O que é do Push, o russo lá, sei lá, o do chinês, Putin, ou Xi Jinping, o que é deles é deles, eu não posso fazer nada. Então, se em algum momento cabia algo para mim que eu possa fazer a respeito, dar uma opinião, né, ou qualquer contribuição na direção que eu acho correta, eu dou, é minha obrigação alinhada com o meu ser. Né? Agora, eu não posso fazer nada, então não vou me preocupar. E assim, se eu ficar me alimentando, assistindo isso todo santo dia e ligar determinado jornal 8 horas da noite, né, assim, quem está criando a sua realidade? Você que ligou o botão lá, você que ficou assistindo, você que está sofrendo. Para quê? E a pergunta, acho que para ficar mais clara ainda, disso que a gente está querendo compartilhar aqui, nessa entrevista, é como o foco no positivo pode fazer com que as pessoas que nós consideramos tóxicas
saiam naturalmente da nossa vida por mudança de endereço HTTP ou Você mudou de energético. página, você trocou de um canal para o outro. A televisão também é um exemplo. Vamos dizer que você tirou de um canal e botou no National Geographic, e foi ver os animais, ou então você foi assistir um documentário sobre saúde, ou sobre boa vontade, colaboração com o próximo, sei lá, né? O que é que você está assistindo? Com o que é que você está alimentando a sua essência? Essa escolha está sendo sua. Depois o resultado você gostaria que fosse diferente. Então você está alimentando o seu filtro com coisas negativas. O seu foco está vendo coisa negativa, aprendendo que é isso que você quer, e aí ele começa a trazer mais para você. E assim, você começa a mudar devagarinho, pega uma coisa, outra coisa, daqui a pouco o foco inteiro mudou de HTTP, mudou de canal. Você teve uma experiência lá de ficar em paz no retiro lá com o Satya Pen. E aí eu fico pensando nas pessoas que acham, poxa, como é que o Mário Jorge ficou em paz, meu? E os boletos? Como é que vai lidar com os boletos, Mário Jorge, ficar em paz? Você sabe que eu vi uma ótima esses dias, era assim, você conhece aquele filme 300 de Esparta, né, aquele mais recente, e o cara tem uma hora que ele fala, guerreiros, nós somos 300 contra 30 mil, sei lá, dos Xerxes, que eu não lembro a raça deles, e aí o cara pegou essa fala e colocou 3 notas de R$100, assim, ele filmou as notas de R$100 e falou, guerreiros, nós somos 300, e nossos inimigos são muitos, virou assim, boleto para todo mundo. Eu rachei o bico, eu falei, esses caras têm uma imaginação fantástica. Cara, é assim, assim, antes de eu ser, veja, isso pode acontecer com qualquer um em qualquer idade, né? Mas eu antes de buscar a iluminação, descobrir que ela existia e de achar que conseguia avançar um pouco nesse caminho, que eu estou muito longe de ser perfeito, eu era uma pessoa do lado prático, organizada, que corria atrás das coisas. Eu olhava porque eu queria, punha como objetivo para mim, eu não sabia que a visão ajudava também, mas eu tinha um objetivo, eu ia atrás e fazia acontecer. Eu, como tinha essa, assim, meio que vem da engenharia junto, né? Assim, se você se adapta bem no ramo, você faz isso. Então, assim, eu me organizei de uma forma tal em que eu, na primeira parte da minha vida, quase que outra vida, né, eu fui focado na direção de garantir esse lado, entendeu? Então, eu sempre trabalhei muito, com a minha família, procuramos nos divertir minimamente, ou sei lá, razoavelmente, no que era adequado e necessário para nós, na medida da possibilidade do dinheiro e do tempo, né? Porque você, quando trabalha, você não tem tanto tempo livre assim. Mas a gente sempre fez coisas, viajou, conheceu, passeou, mas o foco sempre no trabalho, em trabalhar para suprir e para prevenir para o futuro, porque isso é um conceito que vem da minha família, né? E eu, sei lá, de outras vidas, mas você não se preocupa, não é se preocupa, você toma atitude, não é se preocupar, como é que eu vou ficar no futuro, né? Assim, a família, né? Você tinha esse raciocínio, você olha assim, INSS estava sempre quebra há muitos anos, né? E aí você fala, pô, não sei nem se vou aposentar, muito menos vai existir aposentadoria quando eu chegar lá. Então eu tratei de constantemente guardar uma parte disso e fui fazendo o meu esforço máximo, né, em várias frentes, para conseguir essa estabilidade de uma certa forma. E para minha surpresa, né, e assim, fiz bem não, assim, não sou milionário, não sou rico, mas tenho para minha vida, estou aposentado, consegui me aposentar antes da hora, porque eu comecei a perceber e me dedicar para a vida espiritual, porque eu vi que aquilo produzir coisa para jogar na rua não era o caminho, né? Então, em determinado ponto, saí disso e fui procurar essa outra vida interior e evoluir nisso aí. Mas, para minha surpresa, nesse processo de descobrir quem eu era e como o mundo funcionava, eu descobri a incerteza, descobri que não existem certezas nesse mundo. Faz parte da engenharia da construção desta realidade que tudo muda e tudo passa. Então, essa busca da segurança é do ego também. Mas tudo bem, me ajudou, né? Mas é uma coisa muito forte do ego. Quer dizer, hoje eu sei que não existe segurança em nada. Então, assim, não adianta. E eu levei um susto, porque, pô, isso é a coisa que eu, né, gastei 40 anos
50 anos da minha vida fazendo para descobrir que ela não existe, né? E assim, aí eu sou muito prático também, né? Eu levei aquele susto, meio que quis me desesperar, mas eu olhei e falei, mas é verdade. Se bater um meteoro aqui, acabou tudo, né? Se bater determinado político aqui, acabou tudo, né? Então, essas coisas, não existe garantia de nada. Então, assim, eu tenho uma condição de vida decente e, assim, ela pode acabar do dia para a noite. Quando acabar, eu vou lidar com isso, eu não vou sofrer por antecedência, né? Então, eu fiz o que eu podia e eu não vou sofrer por antecedência. Então, assim, não estou buscando ser, nunca busquei ser milionário. Assim, eu sempre falo para mim, eu sou santista. Se você me der um chinelo havaiana e um shorts, eu levo a vida, né? Tem que comer, tem um teto, coisa e tal, mas assim, eu nunca me iludi em achar que eu era nada daquilo que eu conquistei. E assim, se um dia ficar sem, eu vou buscar sobreviver da melhor forma possível. Tomara que não chegue a isso. E tem outra ideia também que me vem quando você estava falando e comentando sobre isso, que é uma crença e um direcionamento, um foco, né? Não é um enfoque para subsistência, não é um enfoque para me manter, para ter aí, como você falou, até de vidas passadas, pode ser, sei lá, de ter essa subsistência mais tranquilo, porque tem uma frase também budista que diz assim, que existe uma certa calma budista quando você sabe que você tem dinheiro no banco. Claro. Né? Tem até aquele sorrisinho. Claro, é um extra para o personagem. Por mais que você esteja tentando se desidentificar dele, sempre resta um pouco, né? Uhum. Sempre resta um pouco. Mas aí também tem uma outra questão que é o direcionamento. Aí, em vez de ter, olha só como é que sai do caminho do meio, né? Em vez de ficar nessa, vai para o outro lado. Não, agora vou focar somente na iluminação e eu vou parar de reencarnar aqui nesse planeta. A primeira vez que tomei cuidado, quando eu comecei esse processo de estudar e de busca de autoconhecimento, em algum momento o budismo surgiu no radar, né? Eu, como te falei, fui ler tudo. Estudei aí alguma coisa, tem um livro muito bom do Heródoto Barbeiro, se eu não me engano, sobre budismo. Buda, um título dele, tem um chamado Buda, que eu sei que é dele. Eu não sei qual é o nome, mas é muito bom. É um livro pequeno que te dá uma grande ideia do que se passa lá. E em algum momento, eu não sei se foi lá ou em algum outro lugar, eu li algo dizendo que os discípulos de Buda, né, que o Buda ficou lá, sei lá, viveu 60 anos, uns 50 e tantos, não sei, e que ele depois que ele se iluminou, ele se dedicou a tentar passar isso para os outros, o máximo que ele pôde, até o limite do que deu, e tipo assim, ufa, agora vou embora e não volto mais. Agora, veja bem, uma pessoa que supostamente atingiu um grau de luz de um Buda, que provavelmente, quando veio para cá, quando ele chegou aqui, talvez não lembrasse, né? Porque ele também deve ter passado no véu do esquecimento, né? E depois, quando ele despertou, ele voltou, né, a rebobinar do que ele realmente era. Uma pessoa tão boa quanto ele, que deu esse esforço todo para trazer luz para nós, você acha que ele teria dito realmente, agora eu vou embora e não volto mais aqui, nessa pocilga? Então, assim, desculpa, nesse momento ele perdeu a iluminação. Se ele fez isso, ele foi embora e voltou com certeza. Mas eu acho que se ele voltou por decisão própria, porque um ser, se você está evoluindo na direção do amor e você atingiu um ponto tal de amor, você vê que tem outras pessoas, você fez um bocado, aquilo está fluindo, mas falta muito. Você não voltaria para ajudar? Eu duvido. Eu acho até que ele voltou, não quer dizer que fez um papel parecido com o que ele fez antes, o próprio Jesus. Fica todo mundo achando que Jesus vai voltar lá com a barba, com as feridas na mão, né? Cara, ele pode ter estado e pode estar aí, e você não está percebendo, porque ele está em alguma outra função, ajudando de alguma outra forma, né? Ele também andou para frente, ele não ficou parado lá, né, com aquele camisolão, brincando, né? Você entendeu? Você acha que ele ficou parado, que ele não continua evoluindo e que a função que ele, se ele já veio e fez aquele papel, se ele voltar igualzinho, ele vai ser crucificado de novo, porque o povo não mudou tanto assim, né? Nós estamos escolhendo bandido aqui, é quase certo, ainda dá maioria. Por que então que a gente esquece essas experiências avatáricas em encarnações anteriores, né? Por que algumas pessoas têm tendência e conseguem lembrar e outras não? Olha, vamos começar pelas que conseguem lembrar. Tanto para elas como para as pessoas ao seu redor, isso é uma evidência que o sistema permite para que você perceba que a realidade não é aquela
viveu, morreu, né? Não é aquele arrozinho com feijão. Então, nem todos percebem isso, né? Mas uma experiência de quase morte, uma experiência fora do corpo, né? Essas coisas todas, elas vão trazendo, né? Nossa, mas acho que tem algo mais aí, vamos investigar. Então, isso são pistas que ajudam a levar a investigar essas coisas. E o outro ponto qualquer era esse que você falou duas coisas, e eu comecei por uma delas e me perdi. Porque um é da lembrança, e uns lembram e outros não lembram. Então, os que lembram, das duas, uma. Primeiro, aquilo é útil para ele, ou útil para os outros, pelo menos com uma evidência. Quem tiver um mínimo de abertura, sabe que tem pessoas tendo experiência de quase morte e que isso, então, tem algo aí além disso, e assim, a vida não acaba quando o corpo morre. Agora, para os que não lembram, que são a maioria, né, que eles chamam de véu do esquecimento, chame como quiser, tem várias formas, cada um descreve de um jeito isso aí na sua própria filosofia, mas assim, e o Tom deixa isso bastante claro, e assim, não precisa do Tom, você entendeu? Eu não estou falando as coisas porque o Tom me disse para eu dizer aqui, entendeu? Imagina, basta você, faça o experimento. Quantas vidas você acha que teve? Foram 100? Foram 1000? Foram 10 mil? O que você já foi? Será que você já foi prisioneiro, escravo, já foi uma pessoa da vida? Né? Você já abusou dos outros? Você já foi um abusador infantil? As pessoas pensam que todas as suas vidas anteriores foram maravilhosas, que foram a Cleópatra, que foram aquela que morreu queimada, que é Joana d'Arc. Né? Todo mundo fica pensando isso, mas tive uma Joana d'Arc, uma Cleópatra, e 1 milhão de gente que arrastou pedra para construir pirâmide, forma de dizer. Né? Então, assim, você já teve de tudo na vida. Imagina todas as vidas que você teve, tudo que você já sofreu, tudo que você já causou de sofrimento, todas as pessoas queridas que você perdeu e lamentou cada uma delas em quantas incontáveis vidas, e você já tem, às vezes, dificuldade. Quantas pessoas têm dificuldade? Todos têm algum grau. Perder, né? Eu perdi minha esposa, né? Imagina quantas esposas ou maridos, porque eu não fui só homem, né? Eu fui qualquer coisa, e aí, quanto que eu já perdi? Agora, tu imagina você entrar aqui, né? Aquela criancinha graciosa, brincando lá e, pô, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, nossa, eu já abusei de criança, nossa senhora. Tu imagina a carga que é isso. Assim, a oportunidade, justamente, ela é temporária. E por que você não vive para sempre? Porque senão seria a mesma coisa. Você teria feito todas essas merdas, desculpe o perdão da palavra, e estaria agora aqui com a lembrança de tudo isso. Né? Esse negócio de viver para sempre é uma falácia. Você já vive para sempre, só que você não lembra aqui. Mas está tudo guardadinho lá nos registros acásticos ou no banco de dados do sistema fonte de consciência. Está tudo lá. Então, quando você retoma e você vai reavaliar o que você fez, e você vai comparar com as outras vidas, você tem acesso a tudo, a sua e a de todo mundo, se quiser. Está tudo lá guardadinho. Agora, inclusive para viver do ponto de vista do outro. Você fez alguma coisa positiva ou negativa para alguém, você pode ver o que a pessoa sentiu quando você fez aquilo. Isso também te ajuda a crescer. Né? Uhum. Mas assim, para ficar mais leve, cara. Ninguém aguentaria isso. Você falou sobre EZQM, né, experiências de quase morte. Claro. Boa parte das pessoas que passam por essas experiências vão relatar no momento em que tem uma revisão de vida, uma remember dos fatos que ocorreram no decorrer, as ações que ela desenvolveu, que geraram dores, que geraram alegrias, ver tudo aquilo. Normalmente também elas não querem voltar. Né? Às vezes alguém fala para não, mas você tem coisas, precisa completar. E às vezes elas aceitam, né? Porque assim, a sensação, você há de lembrar das conversas que tem com o próprio Carlos Mendes, que essas pessoas, assim, você tem uma sensação, veja, você está no corpo e está tudo bem, enquanto está bem. Né? Depois você começa a ficar com dor aqui, a coisa começa a ficar pesada, coisa e tal. Mas quando você sai fora, você não tem mais da parte dura ou desagradável da coisa. Então você está lá, saúde total, né? Perspicácia total, percepção total, você não tem mais um olho que não enxerga tão bem, né? Você volta, você fica renovado, né? E você até ouve música no ar, né? Assim, o que o pessoal relata são coisas maravilhosas. Aí você fala, poxa, mas eu queria um ambiente desse para mim. Sim, é legal estar lá de tempos em tempos, mas assim, você ficar lá parado,
lá não acontece quase nada. Onde que acontecem as coisas? É aqui. Você vem para cá porque aqui acontecem coisas, e coisas que podem ser significativas para o seu aprendizado, né? Então, essas pessoas voltam de lá contando estas coisas e parece tudo maravilhoso, e é mesmo naquele momento, porque ela ainda está muito com o personagem nela, e ela compara, e ela não está com aquela perspectiva de que ele está lá e vai e volta, então é como se fosse um sonho hoje, outro sonho amanhã, depois mais um sonho. Ela não está, ela está olhando do ponto de vista do personagem e percebendo a propriedade natural dela e achando que ela é o super-homem, sentindo como se fosse o super-homem. Faz sentido, né? Mas é uma percepção temporária. Então, geralmente, eles com jeitinho vão falando, você fala, não, tudo bem, tem razão, meu filho, minha mulher, né, meu marido, e acaba voltando. Mas, assim, não é por maldade, é porque, assim, você veio fazer alguma coisa, você teve essa oportunidade de voltar lá, e todo mundo volta mudado, e aí você volta conectado com aquilo que talvez você já tivesse esquecido que veio fazer aqui. Você falou de registros acásticos. Uhum. De que forma, então, a gente consegue acessar esses registros acásticos? E a segunda pergunta, é possível se comunicar conscientemente com quem já partiu, utilizando apenas a nossa consciência? Claro, porque assim, eu costumo descrever que a fonte, que é consciência, e nós que estamos mergulhados nela, somos consciências individuadas, um pedaço dela, é como se estivessem todos conectados em rede de internet. É como se fosse HTTP diferente, mandando mensagem de um para o outro. Então, você pode se comunicar com qualquer pessoa, presente ou não, aqui ou longe, né? E, inclusive, né, você pode acessar informações ao longo do tempo. Você pode ver futuros possíveis e passados ocorridos ou não ocorridos, mas, assim, em geral, estamos tentando falar agora. Mas você pode se comunicar com qualquer ser vivo. Por exemplo, o Tom costuma recomendar, por exemplo, se você tem dificuldade com alguma pessoa da família, brigou com o pai, com o irmão, não se falam e não dá abertura, você, se for com honestidade, com carinho e mandar uma mensagem honesta e sincera de querer abrir esse canal, de pedir perdão ou de perdoar alguma coisa, com honestidade, ele sempre recomenda, não vai tentar falar se isso não for um sentimento honesto, porque quando você está falando consciência para consciência, a sua intenção é transparente. E se ela não for séria, isso vai ajudar a atrapalhar em vez de ajudar a ajudar. Né? Mas você pode até ajudar a restabelecer essas conexões, e quando você vem depois fisicamente, mesmo que aquela pessoa não perceba, o ser dela recebeu. E de repente, quando você conseguir finalmente falar com ela, ela vai estar mais aberta e vai facilitar a sua. Quando não, que é uma pessoa mais perceptiva e que sente que recebeu alguma coisa, que de repente retorna para você aqui no mundo físico, volta a falar com você de alguma forma. Mas sim, você pode falar com vivos e mortos, nesta realidade ou em qualquer outra. Né? Tem gente que reporta que encontrou seres, e é assim, quando você encontra um ser que não é daqui, todo mundo mete um carimbo na testa que é um ET. Né? Assim, não está errado, né? Porque extraterrestre é tudo que não está na Terra. Aí só que você já acha que é um extraterrestre de outro planeta, né? Pode ser, só que pode não ser nem desse universo. E pode nem estar em um planeta, pode não estar físico, né? Todos são virtuais, de qualquer jeito, né? De qualquer forma. Mas você pode estar se conectando, e assim, o que é que você enxerga? É a interpretação sua, né? A pessoa pode estar tentando transmitir algo para você, e você só vai captar o que você der conta de captar com as suas ferramentas, e vai interpretar do seu jeito. E aí você pode ver o cara verde, com olho grande, barrigudinho, cabeçudo, sei lá. Você pode ver qualquer coisa. Então, eu não estou desfazendo, nem dizendo que não existe. Podem existir seres em outros planetas? Podem até existir. Mas o que eles vão ser? Consciências pilotando avatares. Então, realmente, a conexão é consciência para consciência. E pode ser de um outro planeta, de uma outra realidade. Né? Então, sim, a comunicação. Agora, como fazer isto? Assim, sempre você vai ter um melhor desempenho estando mais próximo da consciência que você é, que é estando com a mente calma, em estado profundo, meditativo. Quanto mais profundo, melhor. Mas, por exemplo, você citou aquele exemplo que a gente falou do duplo quântico lá, né, naquela zona da sonolência, quando você está adormecendo e relaxando e não vendo televisão, né, você está lá relaxando e você quiser pensar alguma coisa, naquele momento, com o coração sincero, né, amoroso, mandar uma mensagem para alguém, né, e de repente pedir uma resposta, né, pode também até inclusive ver isso num sonho, você pode acabar vivendo isso num sonho e pedir também que você se lembre disso.
né? Porque se você vê no sonho e esquecer, também não vai te ajudar muito, né? É uma das formas, mas você também pode pedir uma resposta direta e vai ter que ficar atento, mas vai depender da sua habilidade de perceber essa resposta, que pode vir diretamente na mente ou pode vir através de alguma coisa. Você cruza com alguém, ouve um pedaço de conversa e fala, nossa, como é que esse cara está falando disso aqui, né? Sabe? Essas sincronicidades, né? Então, pode ser de várias formas. Esses registros acásticos, eles são conectados com as criações ou as simulações desse planeta ou de tantos outros planetas existentes ou de outros universos ou de múltiplas realidades, e esse acesso pode estar gerando, inclusive, a diversidade de filmes de ficção? Olha, não tem dúvida de que as pessoas da área criativa, né, em termos de livros, de filmes, podem estar acessando informações, estar visualizando coisas, e tem alguns autores que são muito típicos, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas ele alegava saber que a realidade era virtual, isso nos anos 50. Ele falava, não, essa realidade, ele não falava assim, não lembro como é que ele descrevia isso, mas é que é um autor que fez vários, os livros dele viraram quase todos filmes, aquele... eu não sei se o Minority Report é um deles, aquele outro que é os androides, aqueles androides, que é o Harrison Ford que faz, ele persegue uns androides que estão tentando... Caçador de Androides. Veja o autor do Caçador de Androides, do livro. Este cara, ele era um cara que alegava ter visto, ter acesso, e às vezes, claro, naquela época, e se fosse hoje ainda, era capaz de ser ridicularizado, né? Mas já era, na época, ele falava aquelas coisas, mas ele captou formas muito interessantes. Mas sim, eles acessam essas informações, os registros, os bancos de dados do sistema ou registros acásticos, é sobre toda e qualquer realidade, é sobre tudo que a consciência maior já experimentou e que cada consciência individuada já experimentou, está tudo guardado. E, claro, vamos dizer, é mais fácil você acessar aquilo que está agrupado para a nossa realidade, porque são coisas que você vai entender com mais facilidade. Você tem uma realidade lá tão estranha, diferente da nossa, que você vai olhar e não vai entender nada, né? Então, geralmente, a gente tende a buscar dentro do banco da espécie. Eu pesquisei aqui, o Caçador de Androides é do Philip K. Dick. K. Dick. Isso. Philip K. Dick. Eu não sei o que para que está aí, mas se você pesquisar sobre a vida desse cara, tem alguns vídeos curtos dele falando alguma coisa na internet aí, e assim, ele tinha uns acessos, ele tinha um quê de, sei lá, de esquizofrenia, de alguma alteração, até porque ele via essas coisas todas essas coisas sobre as quais ele escreveu, ele via estas coisas, né? E aí ele escrevia alguma história curta, e várias delas viraram filmes, e fantásticos, porque você olha e fala assim, né, você sente que, sabe, tem um quê de possibilidade naquilo ali, ou informações eventuais do futuro, né? E ele, por exemplo, esse outro do Minority Report, são 3 pessoas com poderes psionicos lá que acessam as possibilidades futuras e já incriminam as pessoas pelas possibilidades futuras no presente. Olha o absurdo, quer dizer, possibilidades futuras não vão necessariamente acontecer, né? Então, aí, mas imagina você já ser incriminado por pensar que algo, ou porque no futuro, ainda mesmo que não pense agora, eventualmente pode vir a fazer algo. Todo mundo pode vir a fazer algo, né? Agora, então, vamos vamos prender todo mundo. Antes que aconteça. E se você evoluir? Tem que ser muito determinista para pensar que aquilo que você está vendo vai acontecer, né? Se você ficar sabendo que aquilo vai acontecer, já vai mudar você. Você já vai levar um impacto. Talvez só por causa disso já não aconteça. Muito bom, as conexões todas, né? Bom, fala de novo do evento. O evento, isso. O Despertar 3.0. 3.0, hein? 3.0. É 3.0. É voltado para o suporte, para ajudarmos as pessoas a despertar, para passar ótimos momentos comigo e com a May Andrade. A gente já é o terceiro que a gente está fazendo, fora aquele que a gente fez na Europa com outros, na Europa não, nos Estados Unidos, com outra intenção, né? Em conjunto, trabalhamos. Mas assim, a ideia é trazer, nós vamos ter, inclusive, experimentação com visão remota. Tem uma moça dos Estados Unidos, da equipe do Tom, que está aqui no Brasil, que é a Caroline,
e ela vai estar conosco. E, assim, você pode acessar lá, acompanhando o canal do Instagram ou do YouTube, do Temporariamente Humana, ou do My Big Toe Brasil, My Big Toe Campbell. A gente tem lá os links, né, nos stories, em todos os lugares, e pode mandar mensagem para a gente. Tem um site descrevendo os detalhes do evento, e aí você pode avaliar e ver se você quer se juntar a nós aqui em São Paulo, perto da Paulista, num excelente lugar. É o mesmo que a gente fez o evento do Tom em 2019 e o nosso em 2020, da outra vez. Então, estão convidados. Qualquer dúvida, para achar informação, é só me consultar lá ou via as conexões da MEI também. Uhum. Vocês são a dupla MM, é isso? MM, Mário e MEI. Alguém apelidou a gente. Olha, vocês são a dupla MM. A gente fez várias séries de vídeos, inclusive sobre física quântica, pegando tema por tema, inclusive esse do efeito Zenão, tudo mais. Então está lá gravado no YouTube nossos trabalhos em dupla. E a gente ganhou esse apelido aí com toda razão, né? MEI e Mário. Muito bem, trazendo essa integração. É porque nós somos gostosos, que nem chocolate. Que ótimo, viu? Só que essa fala aí é de um outro comercial, do Washington Oliveira. Delícia, já memorizei da propaganda. Foi o Washington que escreveu, delícias. E é fazendo essa integração, né, entre ciência e espiritualidade. Exato. E de uma forma também prática, não é uma coisa que fica voando só mental, de colocar isso. A intenção total é prática, é para você viver melhor, para você ser mais feliz. Então, assim, é totalmente voltado para a prática, e assim, que nem agora, nós tivemos esclarecendo várias dúvidas, dando alguns exemplos, mas lá a coisa vai ser mais estruturada, né? A ideia é dar ideias práticas mesmo. Porque você tem que trilhar o caminho e ter algum resultado prático. Não adianta ir num lugar para voltar com as mãos abanando, né? Uhum. Bom, boa parte das pessoas também tem criticado aí vários outros líderes espirituais e coordenando outras pessoas, fazendo julgamentos. Claro. De cada um deles. Por que julgamos gurus ou mestres quando eles fumam, quando eles bebem, quando eles ostentam riquezas? Quando eles abusam de mulheres. Quando eles abusam também. Aí já é uma parte... com abuso ou qualquer tipo de relação com outras pessoas, como tem surgido também. O que é que também isso se revela do nosso próprio ego? O que quer dizer também isso? Né? Totalmente, porque assim, cada um de nós aqui, seja considerado por alguém guru ou não, é espelho antes de tudo. Então essa é uma outra realidade, por isso que a gente interage uns com os outros, porque a gente vê no outro com mais facilidade do que vê na gente. Então tudo que a gente está vendo no outro, a gente tem potencial para fazer ou já fez, nesta ou em outra. Né? Então a gente compreende. Quando a gente compreende, é sinal que né, temos um pezinho naquilo, ainda que já tenhamos superado. Possivelmente. Julgar não faz bem a ninguém. Faz bem você olhar para si e ver o que daquilo você tem ou não tem e o que você escolhe fazer. Se vai fazer igual ou se vai continuar fazendo diferente. É para isso que serve. E outra coisa, né? Se o guru era bom mesmo, né, guru seria apenas um nome e ele deveria dizer para todo mundo que não era para acreditar nele. Né? Não é para acreditar no Mário Jorge, não é para acreditar no Samuel. É claro que nós estamos dizendo o nosso conhecimento da verdade, o melhor que a gente consegue explicar do que a gente conseguiu ver, mas a gente tem que lembrar sempre de dizer que você tem que descobrir e percorrer o caminho por você também. E eu não estou aqui para ser ídolo de ninguém. Né? Assim, quando você põe o cara num pedestal, o erro é seu, a expectativa que vai furar é a sua, não é a minha. Então seja muito claro. Então o cara pode até não ter pensado nisso, mas ele foi subindo e o ego dele foi crescendo junto, conforme ele aparecia na mídia e perguntavam coisas para ele. Ele fez o erro, provavelmente, de subir no tijolinho e achar que era Deus e que podia fazer qualquer coisa. Né? Esse guru, este ou aquele. Agora, o que importa do guru é a mensagem que é útil para você, o que você faz com ela. E jamais o fato de você estar colocando o sujeito num pedestal, porque a única expectativa que é quebrada é a sua. Aqui você não tem, não pode ser quebrada. Então, se eu não tinha... Ele é um ser humano. O Tom Campbell é um ser humano. Buda era um ser humano. Eu sou ser humano, Eckhart Tolle é um ser humano, né? E Deepak Chopra, para mencionar um, era um ser humano. Né? Perdão, está vivo. Então, é assim, o que importa não é o que ele fez, né? É só talvez o que ele fez para você verificar como espelho se você quer seguir o mesmo caminho ou não. Mas não ponha ninguém em pedestal.
Aproveite a ideia que for útil para você, seja de quem for, inclusive a minha. E o que não for útil, descarta. E não me adore, e não adore ninguém, porque não ajuda você em nada. Né? Uhum. Meditações, práticas conduzidas, leituras, filmes interessantes podem ser um bom caminho inspiracional e alimento para a alma? Sempre o que você escolhe como alimento, seja comestível ou ingerível pela boca ou pelos olhos e pelos ouvidos, né, vão ser sempre muito úteis. Né? E eu sempre no canal costumo recomendar alguns, inclusive. Né? E às vezes recomendo o filme e às vezes recomendo trechos, né? Porque tem trechos que são fantásticos. Às vezes é a única parte boa do filme, alguma fala que foi dita. Mas para quem está atento, eu costumo brincar que assim, e eu fiz isso aprendendo comigo mesmo, quer dizer, no exagero, até a bula de remédio tem sabedoria. De repente, está lendo a bula de remédio, assim, vai ser difícil, mas pode estar em qualquer lugar. Então, o que eu digo é, fique sempre atento para a mensagem que seja útil para você, venha ela de onde vier, seja da bula de remédio, de algum guru bom ou de algum guru meia boca, o que importa é a mensagem. Muito bom. Por falar em mensagem, aqui embaixo está passando aqui o contato do Mário Jorge, ela assim, My Big Toy Campbell, você vai ter muitos trechos, mas praticamente o Mário Jorge, nos últimos tempos, desde quando eu conheci, ele está numa ascensão assim, tipo Star Wars, de produções, e crescendo muito, de conexões. E, nossa, porque para você conseguir... Outro dia eu entrei no seu perfil no Instagram, é uma quantidade... Qual é o ritmo de publicação que você tem feito atualmente? Né? É muito pelo grande. menos, assim, atualmente, quase que desde sempre, por exemplo, que eu abri o Instagram, e no começo eu comecei com... Eu abri um site de internet para divulgar o trabalho e os livros, depois abri um Facebook, depois no meio do caminho esse Facebook acabou se perdendo, mas eu já tinha aberto o Instagram, e o Instagram já estava maior, porque o Facebook estava meio que saindo de linha. Mas, assim, basicamente, é pelo menos umas 3 postagens por dia com conteúdo útil. Às vezes eu ponho um pouco de bom humor, mas sempre tem uma mensagem. É sempre importante ler o texto para entender mais, porque se eu ponho alguma coisa curta sobre o vídeo, e eu ponho um complemento clarificativo lá, e sempre tem muito conteúdo, que você pode aproveitar ou descartar na medida que é útil para você. Mas tudo que é postado ali tem conteúdo, mesmo quando é de humor. Porque o humor é parte da evolução humana, não dá para deixar de fora. Né? Para quê? Se pode deixar a vida mais leve. Se eu posso evoluir de uma forma mais leve, para que eu vou dar só cabeçada? Muito bom. E para você que gosta também do Tom Campbell, tem entrevista com ele e Mário Jorge lá no Paranormal, que eles fizeram juntos, e tem uma gravação comigo aqui, mas esse vai ser compartilhado somente no Simpósio Internacional de Experiências Fora do Corpo. A gente ainda está na produção, bastante tempo produzindo, é um trabalho gigantesco, a gente ainda não tem a capacidade de publicar 3 igual o Mário Jorge por dia. Mas também não são vídeos longos, né? São vídeos mais curtos. Então fica atento também à programação aí que, né, nesse ano de 2026 vai ter novidade. Aí vamos soltar essa entrevista com o Tom Campbell e vocês vão ter também participações ao vivo com o próprio Mário Jorge, que a gente já está convidado para logo naquela semana de programação do simpósio sobre experiência fora do corpo e trazer essa visão do My Big Toy junto com a experiência fora do corpo. É legal, você tem essa entrevista exclusiva com ele, é você entrevistando ele, né? Isso. A gente gravou antes dele no Paranormal, a gente ainda não soltou. Mas graças ao Mário Jorge que fez essa ponte. Nossa, foi muito agradável o bate-papo com ele. Sabe o que ele fez no final? Me convidou para ir para ficar na casa dele para me conhecer a NASA. Eu falei, estou com filhos pequenos, não dá. Não, mas ele é muito gente boa, meu. É um ser humano. Muito gente boa, simples de tudo. Perto dele, você já... Assim, lembra o que eu estava descrevendo daquela paz que eu tive no Satyaprem? Você estando com ele, porque você meio que capta alguma coisa do campo. Você sabe, eu não tenho vontade de fazer pergunta para ele. Só o fato de estar ali, e não é adoração isso, é constatação, você entendeu? Nossa, você se sente tão bem. Eu tive em Portugal com ele, nós caminhamos por lá, né? Eu encontrei com ele a primeira vez em Portugal, eu estava passeando, ele tinha uns dias, a gente deu uma volta uns 2, 3 dias junto, ele, a esposa dele e a minha. E depois, algumas vezes nos Estados Unidos também, e aqui no evento, é uma coisa do outro mundo, a aura que cria ali na consciência de grupo, ali na consciência coletiva, quando você se envolve ali com as coisas, é muito bacana, ele é um ser humano fantástico. Maravilha. Também percebemos isso, eu e minha companheira que estávamos fazendo essa gravação com o Tom Campbell. E, nossa, essa receptividade, um carinho foi fenomenal, realmente. Então, já o Despertar está chegando, entra aí nas redes sociais do Mário Jorge, My Big Toy, e também da Meia Andrade,
temporariamente humana, e você vai ter mais informações. Fica atento ao 3.0 chegando aqui em São Paulo. Agradeço vocês que nos acompanharam. Aqui na descrição do vídeo tem para o Clube Consciência para vocês se inscreverem também. Agradeço mais uma vez aqui ao Mário Jorge fazendo essa entrevista aqui, mas no improviso, foi modificações, então as perguntas foram tudo quase que surgindo de acordo com o que ele foi trazendo e falando, e em breve vai ter mais novidades sobre isso. Agradeço mais uma vez e deixar para você fazer uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a vinheta. E com respostas curtas, hein? Dessa vez. Rapaz, só para desarmar aqui. Caro, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Você sempre nos recebe e nos traz aqui com muito carinho. É um prazer estar aqui com o seu público. E assim, a mensagem, eu vejo a seguinte: o Tom tem isso e eu tento manter isso também, né? Porque eu ainda tenho meus desafios. Mas a realidade é positiva. Se você olha para trás e compara a situação atual com o que já foi há 100, 200, 500, 1000 anos na caverna, assim, o ser humano está evoluindo. É que vem num ritmo lento. Mas a tendência é que se acelere. Então, cuida do seu, evolui o seu, e cada um evoluindo a sua parte vai ajudar o todo também. Obrigado a todos, é isso.